Deixa eu usar esse ponto que tu falou agora, Thiago, para trazer um próximo assunto, que foi uma das causas desse protesto e dessa reforma. Quando tu fala que essa questão do problema das relações sociais, a gente trouxe antes ali que a falta de argumentos de uma pessoa, eu lembrei do mandamento de Jesus: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso a gente sabe por quê? Porque tem na Bíblia. Exato. Uma das causas era a falta de acesso, né, do povo à Bíblia. E mais do que a Bíblia, ao próprio culto, à própria liturgia, que era o quê? Era o culto em latim, né? E o povo não tinha esse acesso. Lutero, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, para que o povo tivesse acesso. Eu queria falar um pouquinho sobre a Bíblia, porque olha a dificuldade de pegar toda a Bíblia, traduzir. Já começa por aí. Tenta só reescrever a Bíblia no nosso português, né? Quem hoje pega assim, esse ano eu não vou só ler a Bíblia num ano, mas eu vou reescrevê-la, né? Um rapaz, até uma observação legal, um rapaz fez um desafio do pastor Lucinho. 6 meses, né? 9 meses ele 9 levou. meses? 9 meses. Ele pegou e chegava em casa, depois da aula, ele fazia umas 3 horas por dia. Ele levou 9 meses para copiar a Bíblia em vários cadernos, assim. Pois é, imagina, 9 meses. É. Agora, ele teve que traduzir do latim, mas o intuito dele não era pegar e se promover. O intuito dele era para que o povo tivesse acesso. Isso. Promover ela. Promover A palavra. a palavra. Exato. Hoje nós temos a palavra. Como nós vamos promovê-la? Cara, é por isso, eu entendo que é por isso que o Thiago fica tão invocado às vezes com o cara que não lê a Bíblia, cara. Esses caras deram a vida deles para que nós pudéssemos ter a Bíblia hoje. E nós fazemos o quê? E também para que entenda essa questão das relações sociais, né? Exato, porque na verdade, se nós formos ver, se fala muito hoje, né, a questão do, né, se coloca muito a questão do feminismo, né, dos direitos da mulher, tal, né, que, né, o contexto histórico de a mulher sempre ter menos direitos do que o homem. E aí nós vamos ver como a Bíblia ela é importante para a sociedade, e isso é muito interessante, que numa aula de história que eu tive com um professor, né, totalmente ateu, que gostava de escrachar a religião cristã, ele mesmo teve que reconhecer que o cristianismo foi a primeira instituição social ou religiosa, a primeira instituição que colocou o homem e a mulher em pé de igualdade, em que ele colocou que a mulher ela tinha os mesmos valores, os mesmos direitos que tem o homem. Foi no cristianismo, né? Então hoje se há todo um contexto para invalidar o cristianismo, dizendo que, né, a mulher é subjugada, né? Tá na Bíblia, cara. Se nós tirarmos essa questão da Bíblia, né, como é que nós vamos colocar isso, né? Aí vai ficar na opinião de cada um, porque era isso que acontecia nos tempos de Lutero, e Lutero ficava indignado porque a Bíblia ela estava em latim, na tradução, na Vulgata Latina, a tradução do grego para o latim, né? E Lutero vai depois da questão das teses, ele traduz do hebraico para o alemão. Ele pega a linguagem original e traduz. E sem falar que os precursores antes da reforma, né, nós temos o Wycliffe, né, John Wycliffe. O cara morreu numa fogueira por traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Ele morreu, né? Não só ele, né? Eu tava dando uma pesquisada. John Hus foi fantástico, cara. John Hus viveu... O próprio Tyndale também morreu. O John Hus viveu 100 anos antes de Lutero. Ele era da Tchecoslováquia. Ele traduz a Bíblia para a língua tcheca.
E eles perseguem ele até que ele é morto, né? Ele é martirizado numa fogueira e ele fala assim: hoje vocês estão matando um ganso, porque Hus em tcheco é ganso. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne, que era Martinho Lutero, daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não vão conseguir matar. 100 anos depois, se levanta Lutero, né? Com as suas teses, com a sua tradução da Bíblia para o alemão. E aquelas 95 teses dele, ele nem sabe, aquilo acaba sendo copiado, né, pelas pessoas. Olha como Deus prepara as coisas, cara. Mais ou menos 50 anos antes de Lutero pregar suas teses e traduzir a Bíblia para o alemão, o que foi inventado? A imprensa. 1450. Gutenberg, em 1450, inventou a imprensa. A possibilidade de você conseguir copiar em alta escala, né, a Bíblia. Porque Porque quando o Cliff fez, ele fez à mão, né? Fez na mão, cara. Ele fez na mão. Sim, o Tyndale, é assim que pronuncia, né? Tyndale. Tyndale. Enfim, quando ele traduz do alemão para o inglês, ele tem a possibilidade, por causa da imprensa, de fazer 6.000 cópias. 6.000 cópias para contrabandeadas. trazer. E esse cara viveu fugido a vida inteira, até que ele foi traído, né? E foi daí bom, foi morto, né? Foi morto, Forca e fogueira. enforcado, e depois o corpo dele foi explodido com pólvora. Então, essa é a questão. Eu só abri um parênteses agora. A questão do seminário. E hoje o cara não lê a Bíblia, velho. Mas a questão, eu só abri um parênteses. Ó, A questão do pastor Goulart. a questão do seminário do dia 31. Mas tá lá em Casa Aberta, no Salmo 23. Amarelo já. Sabe? Amarelo, assim. Do seminário, esse seminário que nós não é não é presunção de querer mostrar que se estuda, que quer passar o seminário, não. A questão é mesmo para que surjam questões de interesse da igreja hoje, sabe? Que se retome o interesse pela Bíblia, trazer assuntos, trazer situações para gerar um estímulo, uma motivação da igreja do Senhor Jesus voltar a ter paixão pela Bíblia, né? Porque esses homens, eles não tinham paixão só pela palavra de Deus, eles não eram umas esponjas. Eles queriam para que a Bíblia fosse honrada, para que a Bíblia fosse exaltada, para que o povo tivesse transformação, para que eles sabiam o poder que a Bíblia tinha em transformação. Porque eles foram transformados pelo poder da palavra. Então é isso, o dia 31 vai ser um dia especial de ensino, de história, de exemplos, mas principalmente para que a gente retome princípios, para que a gente retome, sabe, ou pilares, que conheça, não que a gente vai, vamos viver novamente igual, não, porque existe uma reforma constante, né? Nós não vamos viver como viveram 500 anos atrás, mas alguns dos princípios, por quê? Porque a única coisa, eles tinham, muitos dos reformadores, eles tinham interpretações diferentes, algumas interpretações diferentes, algumas ideias diferentes. Motivações diferentes, melhor. Se a gente for olhar para a anglicana, por exemplo, Henrique VIII, que faz parte da reforma, quando a igreja anglicana surge, teve uma motivação diferente totalmente diferente da motivação de Lutero. Nós estávamos comentando antes, né, essa questão de motivação. A tradução da Bíblia de Genebra, que ingleses foram para a cidade de Genebra, na Suíça, traduzir a Bíblia em 1550, um pouco tempo depois da Reforma, porque eles não podiam estar lá na Inglaterra. Porque eram perseguidos na Inglaterra. E eles traduzem a Bíblia de Estudo Genebra, que nós temos até hoje, né, uma Bíblia de Estudo, e ela tem pontos um pouco diferentes. E daí nós temos a versão King James, que é a versão do Rei Tiago, até que eu tenho aqui, de 1611, que é uma versão que, vamos dizer, tem alguns pontos diferentes, contrários à de Genebra, né? Que é uma versão um pouco diferente, mas o âmago, né, o ponto central, a questão de salvação e tudo,
Ela é a mesma, né? Então, isso que é legal desses caras. Apesar das suas, vamos dizer, as correntes teológicas serem um pouco diferentes, mas a salvação pela fé, a salvação pelas obras, o Cristo seu centro. O ponto de convergência deles Exato. sempre foi a Escritura. A Escritura. Sempre foi a palavra de não Deus. Não o que o outro pensava, entendeu? E é por isso que é importante. O próprio momento em que você for comprar a sua Bíblia, tu não vai comprar a Bíblia pela capa. É. Tu não vai comprar a Bíblia só por, eu preciso... não que eu costume brincar, mas a gente tem a Maressa, né, com 10 anos, então a primeira Bíblia que a gente foi comprar para ela, a gente foi ver de uma linguagem para a idade dela, enfim. E daí a gente estava lendo a Bíblia, um dia a gente estudou com ela, eu disse assim, nossa, essa Bíblia já vem quase com a interpretação do Espírito Santo, porque ela, sabe, Sim. vem... então, tomar cuidado também, para que... tomar cuidado não seria o termo certo, mas você escolher a sua Bíblia, ter um motivo de escolha. Eu queria que vocês ajudassem as pessoas a escolherem a sua Bíblia. Uhum. Tu fala na questão de versões. Versões. Tá? A gente até comentava antes, algumas versões bastante... mais antigas, mais arcaicas. antigas, né? Na verdade, querendo ou não, como tudo na vida, tem versões melhores do que outras. Né? Como a gente falou que tem pregações, mas cristocêntricas, tem igrejas melhores do que outras, mais que são bíblicas. centradas, né? Mais bíblicas, né? E existem versões da Bíblia melhores, mais fiéis do que outras, né? Por exemplo, Martinho Lutero, ele traduziu, ele foi nos originais, né? Do grego e do hebraico, né? Porque o Antigo Testamento era hebraico, foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento no grego. Então ele pegou as versões originais, porque a Vulgata Latina, que era até então a Bíblia da Igreja Católica, ela era uma tradução do grego que foi uma tradução do hebraico. Sim. Né? Então, ela é algo que ele foi, e ele traduziu e depois ele revisou e, se eu não me engano, tinha 5.000 trechos que ele modificou de uma revisão ou outra, porque né, esse homem estava cada vez mais aprendendo, ficando fluente no hebraico, né? Então, sim, existem versões melhores do que outras, né? Fazendo uma propagandinha para mim aqui, a King James é considerada, talvez alguns teólogos consideram a mais fiel das traduções bíblicas, né? King James, versão de 1611. Ela, assim, não é a das super atualizadas, mas ela te dá um entendimento muito bom e não é aquela linguagem arcaica, né? Sim. E eu particularmente gosto muito da NVI. Aqui eu da tenho NVI. E eu sinceramente, eu não tenho, mas eu acho muito legal também a NVT, a nova versão transformadora. Essa que eu prefiro. Sabe? Ela é ela é bem atualizada, né? E ela te dá um sentido muito legal, tá? Eu, sinceramente, NTLH eu não gosto, tá? Porque ela distorce um pouco demais. E daí a gente tem hoje uma Bíblia que é uma paráfrase, né? Que é a mensagem do Eugene Peterson, que é um livro, tá? Ele reconta a história da Bíblia, né? Como um livro, né? É uma Bíblia recontada, né? É a mensagem, mas não é a palavra de Deus, tá? Eu não considero aquilo como Bíblia. Eu particularmente, o meu jeito, assim, como que eu gosto de fazer, tá? Eu tenho uma versão... Não vale 18 versões. Então não... É que ele, né, que ele vai dizer assim, eu tenho minhas 18 versões, eu me isolo por 2 dias, né, em jejum absoluto. Aí o jejum fica Tu vai botar, praticamente um monge. Bota minha capa de monge, minha pena e minha tinta, meu pergaminho. Mas, vamos lá, pastor Goulart. Tirando as brincadeiras aí com a Estância Riana, eu tô ficando até encabulado aqui, cara tímido que eu sou. Eu gosto de ler assim, cara, tipo, de olhar. Eu tenho lá a mais antiga do. Esqueci o nome do homem agora. É que tu não só lê, né? Tu estuda. Figueiredo. Essa aí? É. Tu não só lê, tu estuda. Mas então eu leio na. Aí eu amo a NVT. A minha também é King James, eu acho fantástica, só que a minha já é com os estudos de Ullmann, né? Que é
A do Thiago é mais original, digamos assim. Slim. Não, ela é mais original, porque quando o Thiago fez, quando o Rei James fez a tradução, ele fez tradução sem comentários, né? Sem comentários. Diferente da de Genebra. Genebra já foi feita com comentários. Mais puxado aí para expositores, mais puxado para o calvinismo, levando em conta as institutas, essas coisas assim, porque os caras estavam mais lá naquela vibe em relação ao que Calvino implantou depois na Reforma, né? Que também foi um agente da Reforma muito forte. Muito forte. Hoje, Pastor Jeff, se tu não usa terno, é graças ao Calvino, né? E, tipo, foi o primeiro cara que tirou a paramentação sacerdotal, né? Então foi através do Calvino. E hoje a gente segue muita coisa aí que Calvino fez, apesar que não sejamos calvinistas. Mas aí, então, o James, o Rei Tiago faz a Bíblia sem os comentários. E a minha tem comentários, que daí são comentários de uma e outros caras que também trazem isso. Mas eu gosto de olhar isso. Aí eu tenho a de Genebra, eu tenho a Plenitude, e eu tenho a King James, eu tenho a nova versão transformadora. Você pode dizer assim, pô, gastou um rio de dinheiro nisso. Cara, hoje tu baixa um aplicativo que tem todas essas transformações no celular. Tu não gasta um centavo para ter isso. Holy Bible. Holy Bible. YouVersion, né? Eu tenho essa YouVersion. YouVersion. E aí tu tem ali todas essas traduções, cara. Tu pode fazer comparação. Isso. E aí é que é legal, porque tu pega lá uma tradução arcaica, e aí tu vai pegar uma tradução da NTLH, que pra mim também desconfigura, que eu menos gosto. Tu pega uma NVT, tu pega aí um King James, e tu consegue montar uma visão muito mais completa. Exatamente. Por isso que eu tenho as minhas 18 versões. Não, não é pra me aparecer. Não, e é muito legal essa questão de versões, né? Se a gente for ver, a própria Bíblia tem 4 versões de Jesus, né? Os evangelhos, né? Tem as versões de Jesus, né? Então, quando eu quero compreender um sentido maior, né? Por exemplo, um aspecto maior sobre a vida de Jesus, eu vou pesquisar onde, né, qual dos livros discorre mais, né, sobre a vida de Jesus. Em relação àquilo. Eu não estou mexendo aqui, eu só estava tentando abrir o aplicativo para tentar mostrar ali, mas sim. Consegui, mas eu acho que não vai dar para dar o zoom ali. Mas o aplicativo ele é bem simples. E no computador também. Eu pesquiso bastante, né? Eu tô com o computador, tô com um notebook ali. Coloca ali Bíblia NVI, Bíblia NVT, já vai te dar ali. No Google mesmo, né? Nossa, já vai te dar tudo. Tem a Bíblia, tem uma que vem com a tradução de King James, e que ela vem com cadeias de referências e que é da Bíblia Viva, se não me falha a memória. Cara, é fantástico. Aquilo ali dá para usar muito. Eu uso muito no computador ela também. É fantástico aquilo. Mas o ponto também que é legal a gente falar sobre tradução de Bíblia e tudo, né? Que é fascinante, né, sobre isso. E a gente estudar no seminário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quantos homens morreram, né, para que a Bíblia ela se tornasse acessível ao povo? Porque, como a gente falou, esses homens eles tiveram as suas vidas transformadas e eles sabiam que a Bíblia por si só é um maior agente de transformação, né? E a Bíblia ela mudaria a vida das pessoas, a Bíblia ela mudaria as pregações, né? Então houve toda uma mobilização para que a Bíblia, que era somente no latim, né, porque a Igreja Católica, né, daquele tempo, ela detinha o poder, os papas na sua, vamos dizer assim, no auge da sua grandiosidade, ele dizia que ele era o vigário de Deus aqui na Terra, ou seja, ele era o representante de Deus aqui na Terra. Ele era o representante. Ele coroava e descoroava o rei que ele queria. Era essa autoridade que o Papa dizia que ele tinha. E ele dizia que a Bíblia ela não tinha que ser acessível ao povo. Só que aí a gente percebe o quê? Uma manipulação total, né? Manter o povo na ignorância, né? Então, e cara, se nós formos ver, até pouco tempo atrás se falava do livro da capa preta, que se a pessoa lia, ela ficava louca.
Era a Bíblia, gente. Tu sabe que um dia a gente, agora tu falou o livro da capa preta, eu lembrei de uma história, a gente foi evangelizar, eu e um amigo meu, e a gente pegou e foi evangelizar uma senhora, ela devia ter, cara, uns 80 anos, eu acredito que ela não seja viva, porque ela teria agora uns 130. E, Pô. não, tô exagerando, mas ela tinha em torno disso. E a gente foi começou a falar de Jesus para ela e coisa, e daí ela citou a Bíblia. Daí nós começamos a falar de Bíblia para ela e ela falou que ela não lia porque ele era o livro da capa preta, em Sapiranga, aqui Sim. onde a gente mora. Na Presidente Kennedy em frente à antiga Alpha Music, foi ali que a gente Ficava encontrou. louco? E ela não lia o livro por causa... E na verdade, eu não, na hora eu pensei, meu Deus, ela... Tadinha, né? Fiquei com dó dela, porque ela deve ter algum problema falar um negócio... Porque eu nunca tinha ouvido falar nesse tal do livro da capa preta. Mas enfim... Mas depois a gente foi vendo e realmente algumas pessoas acreditavam nisso. Quando eu era menino, pastor Jeff, faz pouco tempo isso, tá? 70 anos. Eu ouvi muitas vezes a minha mãe dizer e muitas outras pessoas dizerem que nós tínhamos um rapaz lá onde eu morava, no Morro Santana, que ele era assim meio descompensado mentalmente, assim, né? E ele havia ficado daquele jeito porque ele tinha lido a Bíblia inteira. Ô, louco. E tipo, a pessoa que lia a Bíblia de capa a capa, tipo, ficava louco. Realmente. E como que a força da cultura, né? Da cultura. Porque olha só, são mais de quantos anos, né? Quase 500 anos e ainda aparecia esse tipo de conversa. Esses sofismos. E deixa eu tentar retomar uma próxima ideia. Tá. Tá?